boa tarde a todas e todos. Eu sou Ana Paula Bortoleto, estou aqui para dar boas-vindas para a nossa terceira aula do curso sobre a definição e aplicação do Sistema de Classificação de Alimentos NOVA, promovido pela Cátedra Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis da USP. A cátedra é um espaço interdisciplinar de reflexão, produção de conhecimento sobre sistemas alimentares. Foi criada em 2021, está sediada na Faculdade de Saúde Pública da USP e tem a intenção de ampliar o olhar sobre sistemas alimentares a partir das perspectivas do cidadão, da saúde, do meio ambiente, para que a gente consiga construir sistemas alimentares mais saudáveis e sustentáveis no Brasil. É um espaço aberto, participativo e permite o encontro de diversos atores e saberes. Uma das nossas atividades é promover encontros de formação, trocas e reflexões sobre temas relevantes que vão contribuir para os objetivos da cátedra. Considerando a importância da classificação nova e do conceito de ultraprocessados para incorporação nas políticas públicas de alimentação e nutrição, a gente tomou a decisão de realizar uma primeira edição desse curso e sabemos que teve uma procura bem grande, com um enfoque em pessoas que atuam nas áreas técnicas de nutrição, nos municípios, estados, pessoas que atuam no controle social das políticas, e a gente espera que esse seja apenas a primeira experiência de muitas, para que a gente consiga ampliar a disseminação e a aplicação da classificação em políticas públicas. Eu lembro que as duas primeiras aulas, né, dos módulos desse curso já estão disponíveis aqui no canal da Faculdade de Saúde Pública, e hoje a gente está encerrando esse primeiro ciclo de atividades com a participação da professora Cláudia Tramonte. A Cláudia é professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP, ela é doutora em Nutrição e Saúde Pública, mestre em Saúde Coletiva, com especialização em avaliação de serviços de saúde pelo sistema UNASUS. Cláudia, muito obrigada por estar aqui conosco. A sua aula está sendo bastante aguardada pelas conversas que a gente teve aqui nos 2 primeiros dias do curso. E você tem a palavra para contar para a gente sobre os instrumentos para a implementação do Guia Alimentar e o uso da classificação nova. Boa tarde, Ana. Boa tarde, pessoal que está aí nos assistindo hoje, no terceiro dia de trabalho, né, nesse ciclo de eventos. É um grande prazer e uma honra estar aqui, né, nesse curso promovido pela Cátedra. Acho que vale dizer que essa é uma aula que eu não faço sozinha, né, eu acho que tem uma grande equipe de trabalho aí por trás, principalmente do Nupens, promovendo e elaborando esses materiais. Então, eu estou aqui só como representante de toda essa equipe que cria e desenvolve esses materiais, mas vou iniciar o compartilhamento e acho que depois a gente tem um tempinho para discussão no final, é isso, né, Ana? Mas acho que, enfim, se em algum momento alguém quiser interromper, fazer algum comentário também, acho que não sei como que está funcionando isso, essa dinâmica, mas vamos lá. Então, vou dar início à nossa exposição aqui hoje. Bom, como tema desse nosso terceiro encontro, a gente tem como falar um pouquinho desses instrumentos para a implementação do guia e o uso da classificação nova, né? Como que a gente faz o uso desses 2 instrumentos para pensar as ferramentas de educação em saúde, principalmente, tá? Primeiro contextualizando um pouco, né? Lá quando a FAO faz o documento que orienta a elaboração de guias alimentares, eles definem também o que deve ser um guia alimentar, né, o que ele deve conter e como que a gente pode implementar esses guias alimentares, ou como que a gente pode pensar, já desde a elaboração, maneiras que facilitem aí a implementação deles, uma vez que eles estejam publicados, certo? Então, recapitulando, imagino que vocês já viram bastante sobre guias alimentares e principalmente sobre o Guia Alimentar Brasileiro, mas entender um pouquinho, né, que esses instrumentos, eles contêm aí recomendações e diretrizes sobre alimentação que são baseados em evidências científicas, né, devem estar conectados à realidade social, econômica, cultural e epidemiológica de cada país,
né? Eles devem ser aí a prioridade, devem conter qual é a prioridade de saúde pública e de nutrição desses países, e aí ter como objetivo fim, né, melhorar o padrão de consumo alimentar e promover a saúde da sua população, né? E a FAO coloca ainda que para pensar a implementação desses guias alimentares, a gente deve primariamente pensar em 3 dimensões, tá? Que é a preparação de recomendações que sejam viáveis, compreensíveis e culturalmente referenciadas. Então, essa preparação aí, essa dimensão já vem desde a elaboração desse material, né? Pensar como que a partir de um guia alimentar a gente desenvolve e planeja e implementa materiais educativos baseados nesses guias alimentares, tá? E como que a gente faz a promoção de guias por meios de políticas públicas. Pensando nessas dimensões que a FAO propõe, nós recentemente pensamos aí, elaboramos um framework, né, mas que eu acho que eu posso aí chamar um ciclo de implementação de guias alimentares, tá? Como que a gente sustenta, primeiro a elaboração de um guia, tá? E como que a gente implementa ou deveria pensar na implementação desse guia. Então, esse framework, ele primeiro, antes de tudo, né, a gente coloca como algo principal para se pensar a etapa de implementação, que o país, ele tenha, idealmente, claro, um arcabouço aí de políticas públicas prévias, né, umas políticas públicas de promoção da alimentação saudável. Uma vez que a gente tenha isso como plano de fundo, a gente basicamente consegue garantir que esses guias sejam elaborados e posteriormente implementados, né? Então, a gente tem aí um primeiro eixo, que é antes do lançamento, que é pensar a elaboração dessas recomendações, como a FAO já propõe, viáveis, compreensíveis e culturalmente referenciadas, né? Mas também pensar como que a gente pode implementar esse guia alimentar através de um plano que seja estruturado e previamente elaborado e pensado aí pelos países, né? Após o lançamento de um guia alimentar, a gente tem aí outras etapas. Não basta elaborar, lançar, né, publicar, a gente precisa também continuar na promoção desses esforços de implementar essas diretrizes e recomendações vigentes em cada país, certo? E aí a gente tem 2 grandes eixos que servem, na verdade, que diz qual é o cerne de um guia alimentar, né? Qual é o papel principal de um guia alimentar. Então, a gente tem 2 grandes eixos, que é o guia como um material educativo, né? Primeiro, ele por si só, sendo um material educativo, e ele estimulando a criação de outros materiais educativos, tá? Ali sendo como base, como um referencial técnico teórico para elaboração de outros materiais. E outro eixo importante é esse guia como promotor de política pública, né? Ou seja, como a gente tem uma diretriz e uma recomendação que orienta a elaboração de outras políticas públicas, entendendo que a diretriz de um guia alimentar, a recomendação de guia alimentar, é aí a base para se pensar a alimentação adequada e saudável nos países, tá? A partir disso, desses 2 eixos principais, a gente consegue pensar ou estruturar públicos-alvos e contextos estratégicos, né, chaves, onde a gente vai pensar a implementação do guia alimentar. Então, aqui contextualizando, né, no Brasil a gente tem aí um leque, um escopo de políticas públicas que facilita com que a gente promova, elabore e promova a implementação de guia alimentar, né? Eu destaquei alguns aqui para a gente pensar, mas a gente tem a PNAB, que é a Política Nacional de Atenção Básica, e a Política Nacional de Promoção de Saúde, ambas que têm como eixo, um dos eixos estruturantes, a promoção da alimentação adequada e saudável, a própria PNAM, nossa Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que diz aí quais são, né, os nossos eixos, as nossas principais diretrizes para pensar a organização da atenção nutricional dentro do SUS, né? E mais recentemente a gente teve também a atualização da matriz para a organização do cuidado em alimentação e nutrição na APS, na Atenção Primária à Saúde, que basicamente orienta quais são as nossas ações em alimentação e nutrição, né? E para além disso, a gente tem aí um Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e tínhamos até então, né, até 2019, um Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, onde lá no lançamento do Guia Alimentar de 2014 já estava previsto, né, primeiro a atualização de um guia e depois a implementação de um guia. Então lá, quando você tem um plano, você estrutura, né,
metas e objetivos para implementar um guia alimentar, né? Então, isso sustenta com que a gente consiga nacionalmente, aí, em âmbito governamental mesmo, sustentar ações e organizar, estruturar estratégias para implementar esse guia. Em 2014, a gente teve a atualização do Guia Alimentar para a população brasileira e, mais recentemente, em 2019, a atualização do Guia Alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos, né? O Brasil, então, faz essa opção de ter 2 guias alimentares, um para crianças menores de 2 anos e um para a população em geral, né? Então, eles são os nossos referenciais técnicos, teóricos, para pensar ações de alimentação e nutrição, né? E pensar, principalmente, ações de promoção da alimentação adequada e saudável. Isso, né? Agora, focando mais nesse eixo de pensar materiais educativos, onde que a gente pensa isso, né? A gente tem o referencial técnico-teórico, que são os guias alimentares, mas a gente precisa pensar onde implementar eles. Então, a gente tem 2 eixos principais, que são pensar o público-alvo e pensar contextos estratégicos para a implementação de guias alimentares, né? Então, como público-alvo, a gente pode pensar diferentes indivíduos, famílias e comunidades, né? A gente pode fazer a implementação de um guia diretamente com a nossa população-alvo, que são os nossos atores finais aí, nosso público final, né? Tratando diretamente com a população, seja em nível individual ou nível comunitário. E a gente tem um intermediário, que a gente chama aí de atores chaves, que vão funcionar como multiplicadores dessa informação, como disseminadores, né, mais propriamente dito, né? E aí, nesse âmbito, a gente vai ter diferentes atores chaves em diferentes setores, né? A gente pode ter atores chaves no setor saúde, pensando aí na nossa força de trabalho, né, nos trabalhadores da saúde, e o quanto eles são multiplicadores de conhecimento, né? A gente pode ter outro setor da educação envolvido nisso, educadores, diretores de escolas, pensando que a alimentação saudável aí deve estar planejada ou deve estar contida no plano pedagógico das escolas, a nível nacional também, né? E como que a gente faz essa readequação do PPP no setor educação, né? Outros setores como agricultura, pensando em toda a cadeia aí do sistema alimentar, desde a produção até o abastecimento e até chegar no consumidor final, e também depois no descarte, né, ou nas sobras, enfim, no que tem desse alimento, como que a gente reaproveita isso, o que que a gente está fazendo com esse alimento que chega ou não chega, né, no nosso prato. Outros contextos que a gente pode pensar dentro do setor trabalho, dentro de instituições hospitalares, dentro de empresas, né? Então, a gente tem uma gama, um escopo amplo de setores onde a gente pode pensar a implementação de diretrizes de alimentação saudável, né? Mais especificamente, agora eu vou entrar mais dentro do trabalho do Nupens, que o Nupens vem desenvolvendo. A gente tem trabalhado muito com o setor saúde, né? Pensar a disseminação e a implementação do guia alimentar para esse setor mais específico, entendendo que trabalhadores de saúde aí atuam como multiplicadores da promoção da alimentação adequada e saudável, certo? O Nupens, ele tem aí reconhecidamente um trabalho de anos em pesquisas epidemiológicas, com inquéritos nacionais de saúde, né, trabalhando na análise da dieta, na análise da alimentação e principalmente agora mais diretamente avançando com a relação disso com desfechos em saúde, mas a gente também tem uma linha de pesquisa que trabalha aí com intervenções educativas, né? E há intervenções educativas visando tanto qualificação da força de trabalho, mas também no desenvolvimento de tecnologias em saúde, que são basicamente como a gente desenvolve materiais voltados para a qualificação do profissional que está na ponta, né? Mas também materiais educativos que vão auxiliar a implementação dos guias alimentares, tá? Então, eu vou contar 2 experiências, né, que eu participei mais diretamente, mas não são as únicas, né, depois eu vou contar um pouquinho das outras também. Como que se dá esse processo de elaboração desses materiais educativos que foram aí baseados no guia alimentar, tá? Só para a gente ter uma ideia desse contexto. Bom, primeiro, uma vez publicado o guia, né, quais são os desafios que se segue à publicação de um guia alimentar? Primeiro é que a gente precisa pensar
já desde antes, que a gente tem um desafio colocado a posteriori, que é pensar em estratégia de implementação, certo? O material por si só ele não se implementa, a gente precisa fazer com que ele chegue nos atores chaves, que vão disseminar, né, que vão multiplicar, mas também no nosso público-alvo, que é lá a população, a população em si, né, o nosso público-alvo final, que a gente fala. Bom, a gente tem aí um ator intermediário, que são os profissionais de saúde, que trabalham na atenção primária à saúde e funcionam justamente nessa lógica colaborativa de trabalho, onde a promoção da alimentação adequada e saudável é competência aí comum, né, do campo comum de conhecimento desses profissionais, né, não é delegado apenas ao nutricionista, né, claro que a gente tem um campo específico da nutrição, que é aí a prescrição dietética, mas a gente tem um campo comum que é a orientação alimentar, e a orientação alimentar voltada para a promoção de saúde, né? Um outro desafio colocado é como que a gente pode potencializar o uso do guia alimentar no cotidiano dos serviços de saúde, né? Como que a gente primeiro faz com que esse instrumento chegue lá na prática de trabalho desses profissionais, e uma dos meios com que a gente faz com que com essa informação chegue e se coloque na prática de trabalho como uma prática permanente mesmo, é qualificar esses profissionais, né? E para isso a gente foi desenvolvendo uma série de metodologias de qualificação dessa força de trabalho, né? Então, como um dos projetos, a gente tinha, um dos primeiros projetos aí, era desenvolver, executar e avaliar o impacto de uma intervenção educativa que era baseada no guia alimentar, né? Direcionadas a profissionais de saúde que atuavam no NASF, né? Para isso, a gente passou por algumas etapas de desenvolvimento dessa intervenção educativa. Primeiro, a gente fez a elaboração de um protocolo de intervenção, a gente testou esse protocolo, validamos esse protocolo, treinamos a equipe, né? Depois, a gente conseguiu experimentar essa intervenção educativa e, por fim, avaliar essa intervenção educativa, tá? Aqui eu vou passar muito brevemente como que foi a elaboração desse protocolo. Então, a gente pensou que para qualificar esses profissionais de saúde, a melhor metodologia seria uma oficina de trabalho coletivo, né? Entendendo que os profissionais que trabalham na PS, eles têm essa lógica colaborativa interprofissional, né? Então, fazia sentido a gente trabalhar com metodologias ativas de ensino com eles, trabalhando especificamente os conteúdos do guia alimentar, né? Então, a gente tinha dois eixos estruturantes principais, que era compreender o guia alimentar, onde a gente passava por todos os capítulos do guia, com esses profissionais de saúde, e um segundo eixo, que era aí muito estruturante, mas também fundamental, que era como, já sabendo o conteúdo, como que a gente implementava esse conteúdo, como que a gente poderia implementar o conteúdo teórico na prática, na rotina de trabalho desses profissionais, né? Para isso a gente utilizou aí uma série de metodologias que trabalhava basicamente com dramatizações, com estudos de caso, onde a gente conseguia reproduzir a prática profissional num grupo de trabalho operativo, né? E aí eles conseguiam fazer a conexão de como que eles poderiam realmente pensar no conteúdo de alimentação saudável na prática profissional deles, entendendo, claro, né, que não eram só nutricionistas que estavam fazendo parte dessa intervenção. Bom, uma vez que a gente pensou, né, estruturou todo esse protocolo, a gente testou esse protocolo, né? Será que as atividades que a gente pensou faziam sentido para equipes, né? E dentro da metodologia aí que estava só no campo hipotético. Então a gente testou com a gente fez 2 testes pilotos com 5 equipes NASFs, né? E a partir disso a gente conseguiu fazer alguns ajustes para pensar melhor essas atividades. Depois disso, a gente fez uma validação de conteúdo, né, que consta basicamente de entender se as atividades que a gente pensou para esse protocolo, elas eram pertinentes e claras, né? Ou seja, se qualquer pessoa que pegasse esse protocolo de atividade desenvolvido, conseguiria reproduzir isso na sua realidade, né? Isso pensando também, extrapolando para o nível nacional, né? Claro que a gente acaba tendo aí pensando em realidades que são muito sudeste centrados, né? Mas a gente teve o cuidado de tentar validar isso com profissionais, com especialistas do país inteiro, entendendo as diferentes
as diferenças regionais que a gente tem, né? E também se o referencial teórico que a gente utilizou, para além do guia, ele era coerente com a nossa proposta. Isso gerou aí uma publicação lá já em 2018, deixo aqui para quem tiver interesse mais no âmbito de pesquisa mesmo. Depois a gente treinou a equipe executora, né, quem que ia aplicar essa oficina educativa, e por fim a gente aplicou a oficina educativa, né? Então aplicamos aí com 4 equipes NASFs, né, num município de médio porte, aqui próximo a São Paulo, e a gente avaliou se essa intervenção educativa aí fazia sentido e conseguia reproduzir os resultados esperados, né? Então, a gente coletou desfechos que tinham a ver com o conhecimento desses profissionais de saúde, com a autoeficácia, eficácia coletiva e com as práticas de trabalho deles, né? Basicamente, a gente quis entender se a nossa intervenção educativa surtiu efeito na prática profissional desses profissionais, tá? Então, aqui para contar, né, quais foram os desfechos avaliados, que foram esses: conhecimento, autoeficácia, eficácia coletiva e as práticas, né? E isso nos gerou aí também algumas publicações científicas com base na avaliação desses desfechos. Mas eu contei basicamente tudo isso para contar como que a gente chegou nesse material, tá? Todo esse projeto de pesquisa, ele gerou um manual instrutivo, né, que a gente denominou aí, deu o nome de Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira em equipes que atuam na atenção primária à saúde. Então, todo esse processo de elaboração, de testagem, de validação, de experimentação, fez com que a gente conseguisse chegar, para além do artigo científico, é lógico, nesse manual instrutivo, que é um material que busca aí facilitar a rotina dos profissionais de saúde que atuam lá na ponta, que atuam na atenção primária. Qual a ideia, né? Que uma vez que o profissional tem acesso a esse material, ele consiga reproduzir as atividades que a gente testou lá inicialmente. Ou seja, né, a gente tem todo um roteiro de como aplicar essas atividades, de como implementar, quantas pessoas devem ter na equipe, quais os materiais necessários, qual o tempo de duração da atividade, com o intuito que esse profissional basicamente consiga pegar esse material e reproduzir, aplicar, né? A gente sabe que lá na rotina de trabalho sobra pouquíssimo tempo para o planejamento, né? A gente acaba muitas vezes apagando incêndio, cobrindo demanda, atendendo demanda, né? E essa parte de planejar ações educativas acaba ficando um pouco negligenciada, justamente por essa rotina de trabalho que não nos permite com que a gente tenha esse tempo, né? E aí a ideia é que a gente consiga facilitar mesmo a rotina dos profissionais de saúde. Eu não sei se tem algum microfone ligado, se alguém gostaria de falar alguma coisa, que eu não consigo ver vocês, pessoal. Acho que não, Cláudia, pode E seguir. não, Foi algum tá, ruído só. tá, não, tranquilo, então, obrigada. Bom, aqui eu vou apresentar um pouquinho mais desse manual instrutivo, mas a gente divide ele em módulos, né, com a ideia de que sejam aí 16 horas de trabalho, idealmente, mas as 16 horas são divididas em 4 módulos para serem aplicados, né. Então, esses 4 módulos podem ser aplicados ou implementados conforme a rotina do serviço, né, o profissional tem essa liberdade de escolher como implementar cada módulo de atividades, né? Então, aí, cada atividade tem uma lista de materiais necessários, qual é a duração total da atividade, qual o objetivo que a gente tem com cada atividade, a descrição mais detalhada da atividade, quais são os resultados esperados, tá? Pensando também em diferentes realidades que o profissional de saúde pode ter lá na ponta, a gente coloca algumas alternativas de reprodutibilidade dessa atividade. Por exemplo, num contexto ideal, você pode ter lá um computador, um retroprojetor, projeção de slides, ou uma caixa de som, etc, etc. Num contexto onde a gente não tem esses equipamentos disponíveis, o que pode ser feito? Então, a gente vai colocando essas alternativas de como que as atividades podem ser adaptadas dependendo da realidade que a gente encontra,
Mas basicamente isso. No final, a gente tem um quadro-chave que resume as atividades, a gente tem todos os materiais que são colocados, a gente ilustra eles no final, aí com a ideia de pensar mesmo em facilitar, já está lá desenhado, né, tudo bonitinho, você pode pegar, recortar e utilizar nas atividades, então você não precisa ir atrás de preparar esses materiais, né, eles já estão prontos, então aí as plaquinhas que a gente usa conforme as atividades, os desenhos que a gente utiliza também, né, em determinadas aí, para discussão de estudo de caso, para análise de realidade, então tá tudo lá colocado nesse manual, né. Ele ficou um manual aí muito bacana e muito completo para quem quer realmente reproduzir essas atividades aí no seu contexto de serviço. Uma vez lançado esse material, a gente já avançou aí em entender quais eram os desafios que ainda se colocavam para a implementação do guia. E a gente percebeu, né, que para além de qualificar as equipes que querem trabalhar com a promoção da alimentação adequada e saudável, ainda existia aquele desafio de orientar o indivíduo na clínica, né, individualmente. Como que a gente orienta ali o nosso usuário dentro da clínica individual, certo? Entendendo primeiro que a gente tem um guia que ele é bastante extenso, né? Para pensar ele numa consulta que o profissional de saúde tem de 15 minutos, como que o profissional, que não é um profissional nutricionista, né? Ele pode fazer uso das recomendações do guia alimentar, elencando qual é aí as principais desafios que aquele indivíduo está trazendo para ele, os desafios de alimentação que aquele indivíduo está trazendo, e como que ele pode orientar da melhor forma, baseado no guia alimentar, né? É claro que a gente entende que é interessante que os profissionais de saúde conheçam o guia, se aprofundem no guia, mas a gente também quis facilitar a rotina de trabalho deles nessa consulta de 15 minutos, né? Como que a gente orienta aí a conduta profissional deles num curto espaço de tempo. E para isso a gente pensou num protocolo de uso do guia alimentar, um protocolo curto de uso do guia alimentar, justamente para orientar né, a orientação alimentar que o profissional de saúde vai oferecer nessas consultas individuais, tá? Então, a gente lançou uma série de protocolos de uso do guia alimentar, então ele é dividido em 5 fascículos, tá? Eles vão corresponder, cada fascículo vai corresponder a um ciclo de vida, então a gente tem desde a orientação do guia alimentar para adultos, mas também para gestantes, para idoso, para crianças e para adolescentes, né? Então, entendendo aí ciclos ou eventos de vida, né? Que gestante não é exatamente um ciclo, mas um evento aí na na vida da mulher, e como que o profissional faz uso desse material. Então, muito basicamente aí, né, contando um pouquinho dessa metodologia de desenvolvimento desses protocolos, né, teve aí todo um estudo metodológico por trás para a gente conseguir chegar nessa versão final do protocolo, uma versão que fosse curta e acessível aos profissionais de saúde, né? Então, primeiro a gente definiu o formato e a gente entendeu que o melhor formato seria um protocolo de uso, né? Que é isso, ele pega um conhecimento técnico e traduz ele para uso da forma mais simples possível, né, da forma mais concisa possível, né? Como que a gente poderia avaliar, uma vez que a gente tem um formato definido, como que a gente pode avaliar ou diagnosticar quais são as questões alimentares que devem ser e que devem sofrer intervenção? Para isso, a gente faz uso dos marcadores do CISVAN, né? Então, a gente tem os marcadores de consumo alimentar do CISVAN, onde com 9 perguntas, né, muito concisas, a gente consegue identificar quais são os marcadores de alimentação saudável, quais são os marcadores de alimentação não saudável que aquele indivíduo consome ou não consome, e a partir disso pensar nas intervenções possíveis, né, nas orientações alimentares possíveis, né. A partir disso, a gente fez, então, a extração do conteúdo do guia alimentar, então a gente leu todo o guia alimentar, extraiu quais eram todas as recomendações possíveis de ser dadas, né, e a partir disso foi definindo também com análise aí
de inquéritos alimentares, de revisão bibliográfica, como que cada recomendação do guia se aplicava a cada ciclo de vida ou a cada evento, né, cada fase aí do curso da vida do indivíduo, né, entendendo que a gente tem especificidades em cada um desses ciclos ou eventos da vida, né. Depois disso, a gente desenvolveu o protocolo propriamente dito, então a gente fez um fluxograma que direcionasse as recomendações dos profissionais de saúde para as recomendações e mensagens específicas sobre alimentação e nutrição, tá? Uma vez desenvolvido e elaborado esse protocolo, a gente passou por 2 etapas de validação, né, que uma foi a validação de conteúdo, com um painel de especialistas em alimentação e nutrição e nos ciclos específicos de vida, que avaliaram se esse protocolo estava pertinente e claro para o nosso objetivo, e uma outra etapa de validação, que é a validação aparente, onde nós convidamos profissionais de saúde atuantes na atenção primária, né, de diferentes locais do Brasil, então das 5 regiões aí do Brasil, que avaliaram se esse protocolo estava aí fazendo sentido e se seria de fato útil para a prática profissional deles, né? Uma vez que a gente passou aí por toda essa revisão com esses profissionais, a gente teve o desenvolvimento e a aplicação do fluxograma e do protocolo para cada fase ou evento da vida. Então, aqui eu vou ilustrar um pouquinho como que ficou a cara final de cada protocolo, mas basicamente eles têm a mesma estrutura. A gente primeiro coloca como esse protocolo deve ser utilizado, né? Pode ser utilizado, um passo a passo explicativo. Depois a gente reproduz aí o questionário dos marcadores do SISVAN, né? Que avalia o consumo alimentar de cada indivíduo, né? Depois a gente, bom, aqui eu tenho ele em tela maior, só para a gente entender, né? A gente tem um marcador, que são 2 questões que falam dos modos de comer. Primeiro, né, tem essa pergunta que quer saber se o indivíduo tem costume de realizar refeições assistindo TV, mexendo no computador ou no celular, né? Aí a gente já tem um diagnóstico dos modos de comer desse indivíduo, né? Quantas refeições esse indivíduo faz ao longo do dia, que para além dos modos de comer, ele pode ser um marcador também de segurança alimentar e nutricional desse indivíduo que está ali na consulta individual. Depois a gente tem os marcadores de alimentação saudável, que pergunta sobre o consumo de feijão, de frutas, de verduras e legumes, e um marcador de alimentação não saudável, que pergunta sobre os alimentos ultraprocessados e as bebidas ultraprocessadas. Basicamente isso. A partir disso, tem esse fluxograma direcional da conduta do profissional de saúde para a orientação alimentar. Então, a partir de cada pergunta, né, ele vai ter uma resposta, se sim ou não, e a partir disso tem uma recomendação específica, certo? Então, por exemplo, se o usuário consumiu feijão ontem, isso é um marcador positivo da alimentação dele. Então, se sim, a gente tem um lembrete, né? Valorize essa prática alimentar, porque mais do que aí apontar erros, é interessante também que a gente valorize o que está sendo feito, está coerente na alimentação do indivíduo ou do usuário que está ali na nossa frente, né? Se não, se esse indivíduo não consumiu feijão no dia anterior, né, a ideia é que o profissional entenda por que isso não aconteceu. E aí, para isso, ele é direcionado, né, para a recomendação 1, que é aqui, estimule o consumo diário de feijão no almoço e no jantar desse indivíduo, tá? Aí a gente passa por uma série de pensar em variações e sugestões de preparação, né? Como que a gente pode estimular o consumo de feijão por esse indivíduo, né? A gente tem um item que é a justificativa, que busca embasar o profissional de saúde para que ele entenda a importância do consumo de feijão e consiga aí explicar para o usuário por que é importante ele consumir feijão diariamente, né? E por fim, a gente tem um último item que é possíveis obstáculos e estratégias para superá-los, que busca exatamente entender por que esse usuário não consumiu feijão no dia anterior, né? Quais são as possíveis aí, as possibilidades, tá? E como que a gente pode superar cada um desse obstáculo que o indivíduo, o sujeito que está ali, tá sofrendo, certo? E as recomendações, elas seguem, né, esse mesmo esquema aí de colocação de cada um dos itens.
Por fim, a gente tem um último quadro, que são orientações adicionais, que vão para além desses 9 marcadores do SISVAN, né? Que são questões mais específicas de cada ciclo de vida, que o guia alimentar aborda, né? Mas que extrapolam aí o que os marcadores do SISVAN colocam, certo? Então, cada ciclo de vida vai ter orientações adicionais específicas. Então, aqui a gente tem essa série dos 5 fascículos, né, que eu comentei anteriormente. Então, o fascículo 1, que orienta, né, explica como que foi pensado, né, metodologicamente todo o fascículo, a construção de cada um dos fascículos, e dá aí as diretrizes e os protocolos de uso para a população adulta. O fascículo 2, que é para a pessoa idosa, o fascículo 3 para gestante, o 4 para crianças de 2 a 10 anos, e o fascículo 5, que foi o último lançado aí, bem recentemente, né, que é para a pessoa na adolescência. Bom, um outro material ainda dentro dos produtos que são desenvolvidos pelos Nupens, né, a gente teve mais recentemente essa coleção de 3 produtos, na verdade, que foi fruto de uma coleção de oficinas de qualificação profissional da PS. Então, também passou por toda uma metodologia aí de qualificação profissional, né, semelhante aí com a produção do manual instrutivo, que eu apresentei anteriormente, que gerou esses 3 produtos, né? Um que é esse manual instrutivo das oficinas de qualificação de profissionais da atenção primária à saúde, né, promoção da alimentação adequada e saudável e de atividade física e práticas corporais. Um outro que é o manual instrutivo dessas oficinas, para pensar o manejo da obesidade através da abordagem coletiva na atenção primária à saúde, e um último material aí que visa instrumentalizar a vigilância alimentar e nutricional, também focando na qualificação desses profissionais. Então, eles estão todos disponíveis nesse portal de livros abertos da USP, que eu deixo aqui o site para vocês. Então, consultando lá no portal, a gente consegue ter acesso também a esses materiais. Outro produto desenvolvido também pela equipe aí de trabalho do Nupens foi uma versão resumida, né, que o guia anterior também tinha, que era o guia de bolso, né, e a gente conseguiu fazer com o guia de 2014 também essa versão resumida. A ideia é que ele seja aí um livro resumido, mas também, quando impresso, tem um formato pequeno. A ideia é que seja algo como guia de bolso mesmo, que o profissional possa levar nas suas VDs, né, nas suas visitas domiciliares, possa realmente se apropriar do que está ali e possa utilizar diretamente com a população, né? Não precisar andar com o guia inteiro impresso, mas sim com essa versão resumida para facilitar mesmo a rotina de trabalho dos profissionais. Um outro material desenvolvido, que também passou aí, foi fruto de uma dissertação de mestrado, né, que gerou como produto esse teste de como está a sua alimentação, né. Então, é um teste que ele é composto aí por 24 questões, né, cada resposta desse teste, ele vai gerar uma pontuação, e a partir desse somatório final, então, a pessoa, ela é convidada a conhecer primeiro 4 recomendações para entender sobre alimentação mais saudável, né? Então, primeiro, né, tem algumas recomendações, mas as principais delas são: comece fazendo boas escolhas, procure cozinhar mais, coma com calma em ambientes apropriados e cuide bem da sua alimentação, né? Então, a partir do score que esse teste gera, a pessoa tem aí um feedback sobre a qualidade da sua alimentação, tá? É um teste auto-aplicável, né, onde a própria pessoa pode aí ir atrás desse instrumento e ela mesma preencher esse teste e ter essa leitura aí de como que está a qualidade de alimentação dela. Mas, para além disso, ele também pode ser um instrumento diagnóstico, né? A gente pode também utilizar esse teste com os usuários, né, dos serviços de saúde ou em diferentes setores, dependendo de como é a nossa intervenção educativa aí, qual é o nosso fim, a gente pode utilizar ele como diagnóstico da alimentação dos indivíduos ali que a gente tem interesse, certo? Para além do uso individual, ele também pode ter um uso mais coletivo. Outros materiais que foram desenvolvidos, a gente tem uma série de 10 vídeos sobre alimentação saudável, tá? Que também foi desenvolvido na parceria
do Nupens com o Ministério da Saúde. Então, são 10 guias, 10 vídeos curtos, né, que falam sobre o conteúdo, os principais conteúdos sobre alimentação saudável contidos no Guia Alimentar. Esses vídeos, eles estão disponíveis no canal do SAPS, tá, que é a canal da Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Então, se vocês colocarem, né, Guia Alimentar para a População Brasileira, vídeos, SAPs, né, você já consegue ter acesso a essa série desses 10 vídeos. Eles são vídeos bem, assim, ilustrados, né, com cenas reais, mas com bastante informação, num espaço realmente curto de tempo, né, com a ideia aí, talvez, de passar em grupos, de usar como ferramenta educativa, em sala de espera, né, a ideia é dar diferentes usos a esse material que já é produzido, né, já foi produzido, né. Para além disso, a gente tem outros materiais aí, outros vídeos, né, um pouquinho mais longos, né, mas que ilustram ou reproduzem o cotidiano dos profissionais de saúde, né, em diferentes ações, né, em diferentes frentes onde os profissionais podem atuar, como, por exemplo, né, uma VD, ou um grupo de educação alimentar e nutricional, ou uma visita na escola, né, e como que os profissionais podem, nesses cenários aí hipotéticos que o vídeo ilustra, fazer o uso das recomendações do Guia Alimentar na sua prática profissional, né. Então, tem aí 4 episódios, são essas situações fictícias, mas muito inspiradas na realidade dos profissionais de saúde, né, e ilustrando aí como que eles podem abordar, então, basicamente, o conteúdo do Guia Alimentar nesses vídeos. Então, esses vídeos, eles estão disponíveis no YouTube do Nupens também. Para além disso, a gente tem outros materiais, e aí eu vou extrapolar um pouquinho o que foi produzido pelo Nupens, mas que foram produzidos aí por outros grupos de pesquisa, né, e pelo próprio Ministério da Saúde, certo? Então, primeiro, a gente tem vídeos que são basicamente de lançamento dos guias, né, tanto do Guia para a População Brasileira, como do Guia para crianças menores de 2 anos, que fala muito sobre os 12 passos para alimentação saudável. A gente tem disponível também no site da APS, folders para aconselhamento alimentar, então folder sobre os 10 passos, folder aí sobre principais recomendações do guia, com a ideia também de que sejam impressos e possam ser utilizados nos serviços, né, facilitando aí também a divulgação das diretrizes e recomendações do guia. A gente tem um audiobook, aí, um áudio do Guia Alimentar, que foi produzido em parceria com o SESC, né, para facilitar também a questão da acessibilidade em relação ao conteúdo do guia. A gente tem um outro material que foi publicado, que é a alimentação cardioprotetora, que utiliza aí as recomendações do Guia Alimentar para pensar a orientação de alimentação saudável para pessoas que sofrem aí com doenças cardiovasculares, tá? Os alimentos regionais brasileiros, que é uma publicação aí que fala das diferenças, né, regionais de alimentos que a gente tem e como que a gente pode utilizar esses diferentes alimentos, explorar esses diferentes alimentos e também diferentes receitas com cada um deles, né? É um livro, não sei se vocês já tiveram aí a oportunidade de ver ele fisicamente, mas ele é um livro lindo, né? Super completo, com essa coletânea de alimentos regionais aí do Brasil, né? Um outro material que a gente tem é um livro de receitas que foi desenvolvido aí pelo pessoal da UFMG, né, da Federal de Minas Gerais, que tem aí esse título Na Cozinha com Frutas, Legumes e Verduras, entendendo a dificuldade, muitas vezes, que as pessoas têm de incluir exatamente esses grupos de alimentos, que são as frutas, legumes e as verduras, na sua rotina de consumo alimentar mesmo, né, na rotina do dia a dia, como que a gente aumenta o nosso consumo de alimentos saudáveis, né? Então, a ideia é facilitar. Um outro instrutivo, que aí foi o primeiro a ser lançado a partir desses esforços de pensar materiais para implementação de guias, que foi um instrutivo que fala sobre metodologia de trabalho em grupos para ações de alimentação e nutrição na atenção básica, né? A diferença desse manual, desse instrutivo para o manual instrutivo primeiro que eu apresentei, é que esse propõe uma metodologia de trabalho
com a população-alvo, né, já com os usuários do serviço de saúde, enquanto que o manual instrutivo, ele propõe uma metodologia de trabalho para profissionais de saúde, né, como que a gente qualifica a força de trabalho para atuar com a população, tá? A gente tem um material do pessoal da UERJ, que é muito bacana, né, que é uma série de vídeos, é um canal, na verdade, do YouTube, que é Cidinha Dá Jeito, né? É uma atriz, né, uma personagem, que ela aí vai trazendo os desafios de como cozinhar, né, e também muito baseado, né, completamente baseado aí nas recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, vai trabalhando os diferentes obstáculos para a gente alcançar a alimentação saudável e trabalha muito com culinária emancipatória, né? Culinária emancipatória e promotora de saúde. Então, é muito bacana essa série de vídeos, assim. Também está disponível no YouTube, né? Se vocês colocarem série, né, Cidinha Dá Jeito, já vai com certeza aparecer aí o canal da Cidinha. Para além do setor saúde, a gente tem também um esforço aí que foi feito também pelo pessoal da UERJ, né? Que é uma série de materiais para pensar a alimentação saudável na escola, né? Então, a gente tem primeiro como foco o material para creche, para educação infantil, para o ensino fundamental 1 e para o ensino fundamental 2, né? Então, são basicamente cadernos de atividades para se pensar a inclusão do tema da promoção da alimentação adequada e saudável com cada um desses públicos, né? Com cada uma dessas faixas etárias, certo? Fruto também desse projeto, para além desses materiais educativos aí que são cadernos de atividades, né? A gente tem também vídeos sobre esses materiais, né? Também para ser trabalhado diretamente com o público-alvo, que são aí as crianças, né, de escolas públicas, que são matriculadas em escolas públicas, como que a gente pode trabalhar esses temas com elas. Para além do caderno de atividades, os vídeos também que podem fazer parte aí dessa ilustração e trazer algumas outras atividades que podem ser trabalhadas com essas crianças. Bom, e por fim, o material, acho que foi o mais recente aí lançado, a gente tem uma outra série de protocolos de uso, mas dessa vez, né, voltados para pessoas adultas com obesidade, hipertensão arterial e diabetes mellitus. Eles são materiais que se basearam muito nos protocolos de uso do guia alimentar por ciclo de vida, tá? Então, eles têm a mesma estrutura de contar um pouco sobre o que é cada uma dessas doenças crônicas, né? Qual a importância de se abordar elas na atenção primária à saúde, como que a gente pode orientar sobre alimentação saudável, né? E também a gente faz uso aí de um fluxograma, de um diagnóstico alimentar, né, de um direcionamento para a recomendação de alimentação saudável, muito seguindo os mesmos passo a passos metodológicos dos primeiros protocolos que foram lançados aí anteriormente, né. Então, a gente tem essas duas publicações, né, que é o fascículo 1 e o fascículo 2. Então, o primeiro fala aí das pessoas adultas com obesidade, como que a gente, né, faz orientação alimentar baseada no guia alimentar para pessoas com obesidade, hipertensão arterial e diabetes mellitus. Então, explica um pouco as bases teóricas e metodológicas. E o fascículo 2 aí, que traz o protocolo de uso, né, do guia alimentar, na orientação alimentar de pessoas adultas com obesidade, mais especificamente, né. Então, acho que essas são as últimas atualizações que eu consigo trazer para vocês até ontem. Eu ainda dei uma última checada, né, se ainda tinha mais algum material disponível. Para além de materiais impressos, né, esses recursos mais audiovisuais mesmo, né, o que a gente tem para além disso? A gente tem alguns cursos profissionalizantes aí, que a gente vai pensar mais em qualificação profissional, que estão disponíveis basicamente no sistema UnaSUS, né? Então, eu trouxe alguns cursos mais voltados para a área da nutrição, né? Mas quando a gente pensa o guia alimentar para a população brasileira, a gente tem esse último curso, que é a promoção da alimentação adequada e saudável na atenção básica, tá? Que foi desenvolvido majoritariamente aí baseado no guia alimentar para a população brasileira, tá? Como que a gente faz a qualificação desses profissionais que estão lá na ponta, né? A gente entende que o material educativo ele é interessante, mas também a gente precisa trabalhar
na qualificação em termos de educação permanente de saúde mesmo, né? Como que a gente qualifica de forma mais ativa esses profissionais. Bom, pessoal, por fim, né, todos esses materiais que eu fui trazendo, principalmente os da área da saúde, mais os da educação também, né, quero deixar aqui onde que eles estão disponíveis, tá? Então, eles estão todos disponibilizados, com exceção dos vídeos que estão lá no canal do Nupens, né, e no canal do SAPES, eles estão, os materiais aí mais teóricos, né, eles estão disponíveis no site da PS. Então, é esse site, aps.saude.gov.br. Quando a gente vai lá na aba Biblioteca, a gente consegue acessar publicações, tá? E a gente tem, vai abrir, né, essa tela, e a gente consegue acessar esses diferentes materiais, né? Então, a gente tem, por exemplo, os folders, os cartazes, né, as revistas, as cartilhas, os guias, os manuais, e a maioria deles está na aba de livros, tá? Então, é lá onde a gente consegue acessar todos os protocolos de uso, os manuais instrutivos, né, e outros materiais aí voltados, né, para a promoção da saúde na atenção básica em saúde, né? Mas acho que esse é o caminho principal, assim, que a gente consegue, com certeza, acessar esses materiais. Então, acho que a gente conseguiu fazer um panorama geral do que são esses materiais. Contei um pouquinho, procurei contar um pouco, sem me aprofundar muito, para também não tornar muito cansativo aqui esse último encontro, né? De como que foram as bases metodológicas para desenvolver um dos principais materiais aí, né? E espero que a gente consiga aí também com esse curso atingir uma maior reprodutibilidade desses materiais, um maior alcance, uma maior divulgação e disseminação, né? Porque a gente tem todo um processo de elaboração, desenvolvimento, mas a ideia principal e fundamental é que eles cheguem no nosso público-alvo, que são aí, né, melhorar a alimentação e a qualidade de vida da população em geral, certo? Então, muito obrigada. Me coloco aí à disposição para a gente fazer a discussão. Excelente, Cláudia, muito obrigada. Ao longo da sua apresentação, o pessoal já foi pedindo os links e as referências dos vídeos e tudo mais. Acho que aí no final você já explicou bem e consolidou onde encontrar os materiais. E acho que a sua aula traz realmente como a gente tem aí opções de ferramentas para o uso da classificação nova, da aplicação do guia. Então, acho que esperamos, sim, com esse curso, disseminar cada vez mais esses documentos que estão disponíveis para os profissionais da saúde, na educação, nos conselhos de políticas públicas, que possam se apropriar e apoiar a disseminação das mensagens do guia. Vou agradecer aqui a participação do pessoal no YouTube, e a gente viu que tem algumas pessoas com dificuldade de conseguir o certificado do YouTube. Vamos responder também pelo e-mail da cátedra, orientando o e-mail que vocês devem enviar para receber o certificado dos outros dias. E a gente encerra por aqui, e a gente envia mais informações também por e-mail sobre novas edições do curso, para que vocês possam também participar das atividades e interação com os palestrantes. Muito obrigada.